Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Nós vamos falar hoje sobre eleve-se internamente. A armadura de Deus, né? O que Paulo colocou aí, quer dizer, a justiça de Deus através das suas leis, não é? O dia mau, sabe aquele dia que a gente acorda e não está se sentindo nada bem porque alguma coisa nos deixou irados, nos deixou revoltados às vezes. Então é aquele dia que a gente não está bem realmente, não é? E Paulo estava aconselhando aos Efésios, bem como a nós também, que serve perfeitamente, não é? A combatermos o mal existente dentro de nós mesmos, porque quando ficamos com esses pensamentos e sentimentos, quando persistem dentro de nós, tornam-se maus e acabamos atraindo o quê? Espíritos na mesma sintonia que a nossa, não é? Às vezes achamos difícil viver uma vida melhor, porque estamos descontentes, só porque estamos descontentes com algo que aconteceu, não é? Muitas pessoas desistem facilmente quando as coisas não saem como gostariam que ou esperavam que acontecesse quando encontram algum tipo de adversidade, né? E quando essa adversidade, contrariedade começa a aborrecer e virar uma descrença em Deus, em vez de perseverarmos, nos irritamos muitas vezes, nos encolerizamos e isso não é nada bom. Ficamos cabisbaixos, desmotivados, o que é até compreensível, não é? Principalmente quando estamos lutando com um problema ou uma fraqueza por um longo tempo. Seja o problema que for, a adversidade que for. É até comum colocarmos-nos em posições subalternas, inferiores, nos acharmos assim, e aí nos colocamos nessa posição. Mas, veja bem, devemos procurar ser o quê? Determinados, não se deixar esmorecer, procurar viver todo o nosso potencial, e olha que temos muito, não é? Acreditando que tudo passa, pois realmente tudo passa nessa vida. É só uma fase, um dia ruim, uma semana. Então é encontrar forças na adversidade para revertermos esse pensamento, essa situação que nos colocamos. Nós mesmos nos colocamos. E o que nós temos que fazer? Orar, ler o Evangelho, ler livros que ajudem a nos elevarmos. Temos que procurar todas as saídas, as soluções. E encontramos. Deus nos mostra. Jesus está conosco, está vendo a nossa ira que não tem menor razão de ser, a nossa irritabilidade. Então, certas circunstâncias na nossa vida podem nos colocar para baixo, não é? Ou forçar-nos a nos dobrar ali, nos dobrar como se estivéssemos ajoelhados, não é? Então, procuremos não nos sentir humilhados. Não há essa necessidade de forma alguma. Isso é só uma fase, um dia ruim. Aquele que se deixa humilhar corre o risco de se afundar espiritualmente, não é? Se afundar espiritualmente, pois acaba atraindo os espíritos no mesmo nível. Então, se estamos lá para baixo, nos sentindo inferiores, vamos encontrar o quê? Espíritos na mesma condição. Mas, uma boa notícia. Você não precisa ser subserviente, submisso. Mesmo que não consiga se ver externamente elevado, eleve-se internamente. Sinta-se amparado por Deus, por Jesus,
pelos nossos mentores individuais. Olha quanta proteção nós temos. E nos deixamos entrar nessa sintonia, não é? Tenha a mentalidade vitoriosa. Nossa mente é muito poderosa. Nós podemos reverter a situação. Mantenha-se numa atitude de fé. Nossa fé existe, está dentro de nós. É só um dia, é só uma fase, tudo passa. Então, mantenhamos nossa fé. E procuramos um texto e encontramos um texto Diante da Irritação. É de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Olha o que do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Um livro interessante também. Então, veja o que Emmanuel diz. Realmente, peguei só um trechinho, né? Realmente, obstáculos terão aparecido, induzindo-te a desconforto. Entretanto, quem dominará qualquer aprendizado sem os testes precisos? Estamos passando pelos testes de Deus, de Jesus, não é? Isso nada mais é do que um teste. E ele ainda diz: forçoso é considerar que ninguém com o espírito de responsabilidade conseguirá facear impeço, quer dizer, impedir com despreocupações, mas também não precisa perder a serenidade a fim de superá-los. Não é? Não precisamos nos desesperar. Precisamos manter a fé e a coragem e o discernimento. E ele ainda diz: nos momentos de crise, acalma-te e faze o melhor ao teu alcance. Como dissemos, ore, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, procure livros que vão te elevar. Irritação é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera. E a cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Veja, o que já falamos, e entramos numa sintonia muito ruim e depois é difícil sair, não é? Muito mais difícil. Quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece, mesmo que seja por instante, agradecendo à divina providência os bens que já possuis. E temos tanta coisa boa conosco, não é? Não só bens materiais, como bens espirituais que Deus nos proporciona aí a todos os instantes. Então só temos mais que agradecer a divina providência. E ele continua: na oração encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças, prosseguir na construção do bem e ficar firme. É na oração que conseguimos nos recompor, recomeçar, encontrar de novo a nossa tranquilidade tão necessária, não é? Reafirmar as nossas forças. Chico e Emmanuel, sensacionais. Vejam só que lição maravilhosa. Então, fique firme e converse com Deus. Diga-lhe, veja só que lindo: Senhor, posso não entender o que está acontecendo, mas sei que o Senhor tem tudo sob controle. E o Senhor disse que tudo resultaria em meu bem, que o Senhor reverteria esse mal e o transformaria a meu favor. Então, Pai, eu agradeço que o Senhor me ajude a passar por isso, né? É a forma que encontramos de conversar com Deus, com Jesus, porque pedimos, Ele nos deu. Não está acontecendo do jeito que queríamos, mas Ele mesmo está dizendo, vai acontecer. Tenha calma, tenha paciência, tenha tolerância, tenha compreensão. Acalma o seu coração e segue em frente, não é? Não importa o que você vai encontrar na vida, né? Se souber como elevar-se internamente, as adversidades não o deixarão para baixo, como nos colocamos, não é?
muitas vezes. Eleve-se sempre no seu coração, na sua mente, na sua vontade. Eleve-se, eleve-se internamente. Então vejam, trouxemos aqui para encerrarmos uma história que vai tocar profundamente a todos nós. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa quermesse. Evidentemente, o homem era um bom vendedor, pois deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens e compradores de balões. Havia ali perto um menino negro que só observava. Ele estava observando o vendedor e apreciando os balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou o azul, depois o amarelo e finalmente o branco. Todos foram subindo até sumirem de vista, e o menininho que ficou ali, parado, observando, ficou imaginando coisas, e uma coisa o aborrecia. O homem não soltava um balão preto. Então aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: Moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor olhou para ele, não é? O vendedor de balões, e sorriu compreensivelmente para o menino, arrebentou a linha que prendia o balão preto, enquanto ele subia no ar, né? Se elevava nos ares, e disse: Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Vou repetir: não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Né? Então, é o nosso verdadeiro valor interno que vai nos fazer subir aonde necessitamos, aonde queremos estar. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.